Mateus capítulo de número 14, nós vamos ler dos versículos 13 em diante. Mateus capítulo 14, dos versos 13 em diante. Estou diante de um desafio hoje, o Senhor me visitou pela tarde e Ele me disse, eu quero que você diga isso. E depois de um tempo que você começa a debruçar no texto sagrado, você começa a perceber que um dia é muito pouco para que você absorva a plenitude de uma mensagem. Então isso gera um nível de insegurança na gente. E a gente diz, não, Senhor, isso não. Depois que eu estudar mais um pouco, eu falo isso aqui. Mas o Senhor diz, não, isso é para hoje. E eu não posso ficar preso à sua vaidade. De querer demonstrar conhecimento. Porque eu tenho ali pessoas que precisam dessa resposta para hoje. Então você já vai me perdoando aí qualquer coisa, viu? Mas foi o que Deus me mandou lhe dizer. E eu vou lhe dizer com aquilo que eu pude absorver no tempo que Ele me deu. Diz assim o texto sagrado. Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu a numerosa multidão e sentiu-se comovido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu e disse, o povo não precisa ir embora. Dai-lhe vós mesmos algo para comer. Ao que eles replicaram, dizendo, tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse, tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões assentassem-se sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram as multidões. E todos comeram até ficar satisfeitos. Oh, aleluia! E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobravam. E os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens aquele dia, sem contar mulheres e crianças. Diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te amamos, Senhor. Te amamos e temos amado te amar, Senhor. Tem sido tão bom. Tu tem nos ensinado tantas coisas a despeito das nossas falhas. O Senhor tem perseverado em nos ensinar, graças à tua longanimidade e à multidão das tuas misericórdias, que são a causa de estarmos aqui nessa noite. Não há mérito nenhum em nós para que com ousadia nos aproximemos do teu santo altar, se não fosse o sangue do teu Filho amado sobre nós, que é a evidência do teu perdão, da tua redenção através desse sangue por nós. Te louvamos por tão grande graça, por tamanha oportunidade. Agora, Deus, não me permita dizer nada de mim mesma, porque o teu povo está cansado de voz de homem. Ah, Senhor, mas se hoje tu puderes me usar como eu sei que podes e sei que assim fará, porque eu vim nessa fé. Usa-me, ó Deus, para que o teu povo saia daqui com uma resposta, com uma definição, porque tu não é Deus de confusão, Senhor. Dissipa toda a confusão, todas as pessoas que entraram aqui, Senhor, tentando substituir os seus sentimentos. Ah, Senhor, há quem use drogas, Senhor, para esquecer. Há quem use bebidas para esquecer-se. Tudo isso para substituir sentimentos que perturbam a alma, o espírito, a mente, que atribulam o coração. Mas quantas vezes entram também pelas tuas portas pessoas que entram confusas, tentando substituir sentimentos,
tentando distrair-se até mesmo aqui dentro, mas hoje eu te peço, captura elas e os seus sentimentos com elas e traga uma definição, Senhor. Traga uma definição e uma resposta, que essa noite seja uma noite de transformação. Quem entrou hoje aqui pensando que seria apenas mais uma noite, entrou aqui comum, Senhor. Mostra que Tu é Deus, Senhor, que usa dias comuns para fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Glorifica o Teu nome, flui aqui, Espírito, flui aqui toda seta, toda retaliação, toda distração, tudo aquilo que se opõe à Sua palavra, seja neutralizado agora. O Senhor te repreenda todo espírito de distração, o Senhor te repreenda todo ataque nas regiões celestiais para tentar atrapalhar o andamento da grandeza do que Deus já decidiu fazer hoje aqui. Glorifica o Teu nome, ó Eterno. Esta mesma unção que está aqui, Senhor, já descendo sobre nós para desatar julgo, para libertar oprimidos. Visita também os internautas, aqueles que estão observando agora ao vivo, Senhor, e todos aqueles que entram como pedra de tropeço para criticar, para perturbar, todos aqueles que entram, Senhor, e não podem chegar ao discernimento da Tua palavra por causa da soberba, da altivez. Retém-os, Senhor. Pai, Tu podes libertar, mas se eles resistirem a descer diante de Ti da Tua palavra, retém-os e extirpa-os, ó Deus, para que eles não comprometam o discernimento daqueles que querem buscar, Senhor, a Tua presença, a Tua resposta. Nós apresentamos agora todos aqueles que estão ao alcance da voz profética. Glorifica o Teu nome e fala conosco. Nós te pedimos humildemente crendo, e quem concorda diga em nome de Jesus, amém, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer falar com você. Eu sei que você já tem falado, já tem colocado muitas coisas diante de Deus, mas hoje Ele vai te responder. Aleluia. Verso 13 é onde nós começamos a narrativa do texto em questão. Vai dizer: assim que Jesus ouviu estas coisas, retirou-se de barco em particular e foi para um lugar deserto. Estas coisas que o texto se refere são as coisas ligadas a João Batista, que tinha acabado de ser decapitado e tinha a sua cabeça entregue à filha de Herodias numa bandeja. Aquilo causou uma grande revolta no povo, porque João Batista era tido por um profeta diante do povo. E Jesus, ao saber dessa notícia, contristou-se no seu espírito, porque era seu amigo, porque era amado do noivo, porque foi o precursor que lhe preparou o caminho no deserto. E ao saber disso, Jesus queria se retirar. Algo que faz parte da sua personalidade como homem, para orar, para buscar. E para fazer isso, Jesus não se distraiu, Jesus não foi para um shopping, Jesus não foi para a casa de um amigo, Jesus não foi procurar ninguém para distrair, Jesus não foi comer, Jesus foi para o deserto. Diga comigo, deserto. Às vezes a solidão, ou o estar solitário, ou a solitude, é o melhor conselheiro, porque ela não permite com que os seus sentimentos sejam substituídos. Jesus agora vai para pensar sobre aquilo, para orar sobre aquilo, sobre os últimos acontecimentos, e ele vai para o deserto. Não é o ponto principal, mas o Senhor me ordena dizer isso aqui como despertamento para algumas pessoas. Às vezes, diante de acontecimentos catastróficos, às vezes, diante de palavras de tristeza, de luto, de dor, de perda, a gente prefere distrair, porque a gente não quer pensar naquilo que nos faz sofrer. Então a gente pega um cartão e vai no shopping para distrair.
A gente sai de um trabalho onde ouviu uma palavra desagradável, que seu salário vai ser cortado, que você vai mudar de cargo, que seu filho vai embora de casa, eu não sei. E aí você pensa, eu vou para a casa de um amigo para conversar sobre isso, mas na verdade a sua vontade é destruir, distrair, perdão. Você quer, na verdade, substituir aquele sentimento que te domina naquele momento. E isso não é bom, porque quando você substitui, você só está procrastinando o sofrimento. Ao invés de trazer uma solução definitiva, você está repartindo ele em doses homeopáticas. Aí sofre um pouquinho segunda, sofre um pouquinho na terça, na quarta-feira fica feliz e na quinta se entristece de novo. Na sexta-feira você não pensa nisso, mas no domingo você entra novamente em depressão. Porque aquilo está te visitando, porque você busca subterfúgios para tentar distrair-se, para não pensar naquilo. Jesus não é assim, Jesus vai para o deserto. Ele quer solitude sim, não para substituir pensamentos e sentimentos, mas para pensar neles. E ao pensar neles, ele não substitui, mas ele redefine a maneira de sentir, de observar. Essa é a intenção de Jesus, de ir para o deserto. Então ele pega um barco e se retira de uma multidão que já estava presente. Só que essa multidão vê que Jesus segue de barco. E agora eles vão seguir a pé, cerca de 8 quilômetros caminhando para poder estar com Jesus. Mais do que nunca naquele dia eles querem estar com Jesus. João Batista acabou de ser decapitado e eles buscam a pessoa de Cristo. Primeiro porque eles sabem de tudo que Cristo pode fazer, eles curam os doentes sim. Mas também para saber um parecer de alguém que era uma grande influência, sobretudo agora que João Batista já não estava mais entre nós ou entre eles. E eles vão caminhando 8 quilômetros. Jesus faz como se tivesse dispersado a multidão, mas quando ele chega à margem, a multidão está toda lá chegando. Uma multidão de pessoas que não vão deixar naquele momento Jesus viver a solitude, não vão deixar naquele momento Jesus estar sozinho. Quando Jesus observa aquela multidão, Jesus vai deixar para depois o seu sentimento de pensar, de raciocinar, a sua vazão como homem, porque vai se mover de íntima compaixão por aquela multidão. Uma multidão que precisa, uma multidão que depende, uma multidão que vê nele a esperança da solução, uma multidão que busca milagre, uma multidão que caminha, uma multidão que precisa de Jesus. E ele se comove de compaixão por essa multidão. E quando esse povo chega, o texto diz que Jesus vai curando todos os seus doentes. E isso vai passando muitas horas, porque multidão demanda tempo. Jesus vai atender todas essas pessoas. Ao final do dia, os discípulos se aproximam de Jesus, percebem que a multidão em peso se mantém presente e dizem: Senhor, essa é a hora. O lugar é deserto e já está entardecendo. Mande essa multidão agora, dispersa essa multidão. Fala para essa multidão ir embora agora, para que dê tempo deles irem a algum povoado próximo e busquem comida para si. E o texto diz: e Jesus lhes respondeu. Eu estou aqui com a versão King James, a sua é um pouquinho diferente, mas é porque a King James é extremamente inspiradora, porque ela usa os textos mais aproximados do grego. Isso mostra para a gente a intenção mais próxima da palavra. E eu achei maravilhosa essa versão, porque enquanto eles dizem: Senhor, despede a multidão, Jesus manda a multidão embora para que possam comprar comida. Eles estão preocupados com a falta de comida, com a falta de algo. A necessidade agora é eminente. Então eles se aproximam de Jesus e aconselham a Jesus: manda embora a multidão. É impressionante como diante de uma falta, diante de uma necessidade, aparece o desejo de ir embora. Diante de uma necessidade que aparentemente não pode ser suprida, diante de um sentimento que não pode ser disfarçado, diante de uma fome que não pode ser alimentada, é impressionante como os conselhos sempre vêm e eles dizem: vai embora, manda embora. Então Jesus vai lhes responder e vai dizer: o povo não precisa ir embora. Oh, aleluia!
Aumente o seu nível de sensibilidade espiritual e diga após mim: não precisa ir embora. Eu vou dizer aqui, diante da falta, você vai olhar para alguém e vai dizer para esse irmão: não precisa ir embora. Calma que eu ainda não disse nada. Diante da falta, diga para ele: não precisa ir embora. Diante da escassez, não precisa ir embora. Quando o dia mal bater em sua porta, a casa é sua, não precisa ir embora. Quando as dores começarem a aparecer, não precisa ir embora. Quando o casamento ficar difícil, não precisa ir embora. Nós somos muito bons em ficar enquanto tudo está dando certo. Nós somos muito bons em ficar quando os nossos planos estão de acordo com as nossas projeções. Nós somos muito bons em ficar quando tudo sai de acordo com aquilo que desenhamos. Nós somos muito bons enquanto não chega o entardecer. Nós somos muito bons enquanto o sol está posto no céu. Mas o sol vai começar a se pôr, a fome vai começar a dobrar, a hora do almoço já passou e eles pensam: mandam ir embora. Mas a palavra de Jesus é: não precisa ir embora. Tem alguém aqui? A resposta de Deus nesta noite: Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: a necessidade bateu a porta, mas não precisa ir embora. O sol está se escondendo por entre as nuvens, mas não precisa ir embora. Alguém viu a escassez bater na tua casa e está pensando em te tirar, e o Senhor está dizendo: não precisa ir embora. Eu vou liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. É Jesus mesmo que te trouxe hoje aqui para te dizer, e para dizer aos conselheiros que querem que você se retire: não precisa ir embora. Pegue na mão de alguém aí, segure a mão de alguém aí. Não segure de qualquer maneira não. Deixa Deus te usar para esta pessoa. Aperte a mão dela,